Mais uma promessa desse primeiro semestre do futebol brasileiro que interessa ao Cruz Maltino. Matheus Carvalho, volante do Náutico, já chegou. E agora mais um nome, inclusive mais um meia. Pablo Roberto, um dos grandes destaques da vitória do Remo sobre o Corinthians nessa terceira fase da Copa do Brasil, interessa ao Cruz Maltino. A gente vai nesse Boa Noite Gigante trazer todas as informações a vocês sobre essa situação. Tem negócio? Não tem negócio? Pablo Roberto chegará ao Vasco da Gama até a quinta? Não chegará? Vocês ficarão de olho e saberão de tudo o que está acontecendo. Além disso, falaremos também sobre o próximo domingo, Vasco e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, e fica aqui a dúvida: a partida será no Maracanã ou em São Januário? O desembargador está com a decisão em mãos e a expectativa é que nas próximas horas essa decisão venha a ser divulgada. Além disso, falaremos aí sobre Vasco e Atlético Mineiro, a partida que ainda segue movimentando muitos noticiários do torcedor vascaíno, falar também sobre treino que aconteceu nessa tarde de segunda-feira no CT Moacir Barbosa e muitas outras informações. Porém, para quem não me conhece, antes de começar o vídeo, eu faço questão de me apresentar. Eu sou o Lucas Moretti e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você, torcedor, ainda não é inscrito no nosso canal, eu venho te convidar a se inscrever e ficar completamente por dentro de tudo que acontece no nosso Cruz Maltino. Estamos aqui, todos os dias, 3 vezes ao dia, deixando você aí muito bem informado. Inclusive, agora estamos na meta de chegarmos aos 100 mil inscritos. Falta bem pouco para chegarmos aos 90.200 inscritos aqui no canal. Então, conto aí com a sua ajuda. De verdade mesmo, aqui embaixo, larga o dedo nesse botãozinho inscrever-se, larga o dedo para ativar o sininho de notificação, deixa o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. E aqui embaixo também, deixe nos comentários se você acha que vale a pena, investir em reforços que se destacaram nessa pré-temporada, porém mesmo diante do destaque considerado promessas de clubes pequenos. Coloque aí a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco. E eu quero começar aqui primeiramente esse Boa Noite Gigante falando sobre o que rolou hoje à tarde lá no CT Moacir Barbosa, pois após a vitória contra o Atlético Mineiro, o elenco Cruz Maltino foi a campo treinar, agora visando a equipe do Palmeiras. No próximo domingo, Vasco e Palmeiras se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os atletas que foram a campo realizaram uma atividade apenas na academia, o famoso treino regenerativo, enquanto aqueles atletas que não entraram em campo ou entraram em campo, mas apenas na segunda etapa, foram a campo. Inclusive nas imagens aí que passaram e estão passando a vocês, a gente pode ver o Matheus Cocão, Matheus Carvalho, como você preferir chamar, esse atleta primeiro volante que chegou ao Cruz Maltino vindo do Náutico. Ele foi um dos grandes destaques aí do Náutico nesse início de temporada e o Vasco pegou o atleta por empréstimo até o final de 2023. O primeiro volante que o Vasco tanto queria, a equipe de scout e análise do Cruz Maltino achou o Matheus Carvalho, um jogador muito criticado aí, de fato, pelo torcedor vascaíno. Eu não compreendi, vou ser sincero aqui com vocês, a contratação do Matheus Carvalho e volto a repetir tudo aquilo que eu já falei sobre esse atleta. Não sei se um jogador que não era titular absoluto, ele participou de várias partidas do Náutico nesse início de temporada, mas não era titular absoluto do clube nordestino, se esse atleta que não era titular do Náutico, clube que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, será útil ao Vasco. Mas assim como eu falei, esse é o meu ponto de vista. Porém, eu não posso chegar aqui e falar que o jogador é ruim, que o jogador é fraco, e nem falar que o jogador é bom, porque não conheço. Pelo que vi, é um jogador de combate, um jogador de embate ali, realmente esse cão de guarda que o Vasco tanto quer para o seu sistema defensivo, e um jogador que tem uma qualidade com a bola no pé também. Ao mesmo tempo que ele sabe desarmar, ele tem qualidade para armar as jogadas. Vasco viu esse atleta, se interessou, contratou e hoje já realizou o seu primeiro treino com a camisa Cruz Maltino. Ainda, falando sobre o treino que aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa, o Riquelme, lembra dele, lateral esquerdo, joia do Vasco, também treinou com o grupo no coletivo realizado na tarde desta segunda-feira. O lateral de 20 anos acabou sofrendo uma lesão ligamentar no joelho no dia 22 de julho. Na partida contra o Ituano em São Januário, está praticamente pronto para voltar aos gramados. Até interessante, porque o Paulo Vitor, que é o nosso lateral esquerdo até o momento,
tem contrato apenas até o mês de junho. Então, com a saída iminente do Paulo Vitor, dificilmente o Vasco renovará o contrato dele. O Paulo Vitor pertence ao Internacional e tem um contrato por empréstimo com o Cruz Maltino. A gente já terá o Riquelme para ser o substituto imediato, reserva imediato do Lucas Piton. E antes da gente entrar no assunto do Pablo Bueno, né, que é uma das informações mais relevantes desse vídeo, dessa promessa do Remo que interessa ao Cruz Maltino, quero falar rapidamente aqui sobre o Gabriel Carabarral, esse novo reforço do Vasco, que será anunciado com toda certeza ainda nessa semana, já que na quinta-feira fecha a janela. Hoje tivemos informações que esse atleta de 31 anos, meio campo, o grande destaque do Argentino Júnior durante várias temporadas, que chegou ao Santos e até o momento não conseguiu, né, realmente se adaptar ao futebol brasileiro. Nessa segunda-feira já realizou os seus primeiros exames médicos. Ele já começou a realizar os exames médicos e a expectativa é que até amanhã, terça-feira, venha finalizar tudo para que ele venha a ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco. O Vasco viu esse jogador como uma grande oportunidade de mercado, pagará R$500 mil ao Clube Paulista pelo seu empréstimo e o atleta ficará no Cruz Maltino por um empréstimo até o final da temporada. Caso o Vasco queira comprar, terá que exercer o direito de compra, valores não divulgados. Bom reforço, Gabriel Carabarral? Deixa aí a sua opinião nos comentários e como eu venho falando com vocês nos últimos vídeos, mesmo diante da contratação desse atleta, o Vasco ainda procura um camisa 10 no mercado. O Vasco viu o Gabriel Carabarral como uma oportunidade, mas não vê ele como grande nome para ser esse articulador do meio-campo Cruz Maltino. E falando em meia, falando em mercado, assuntos que de certa forma se interligam, quero falar aqui sobre mais uma situação envolvendo ainda o mercado do futebol do Vasco da Gama. Se trata aí do meia Pablo Roberto. Para quem não conhece, é um jogador ainda jovem, de apenas 23 anos, 1,83 m, 75 kg, meio campo hoje do clube do Remo, um jogador de características defensivas, mas também que sabe chegar ao ataque com bastante qualidade. Além do Remo, o atleta tem passagem também por Atlético Goianiense, onde fez toda a sua base, tem passagem também por Portuguesa aqui do Rio de Janeiro, Vila Nova de Goiás e Bahia da Bahia. Um jogador que pertence hoje ao Vila Nova e está emprestado ao Remo até o final desta temporada, para ser mais exato, até o dia 30 de novembro. Atleta hoje é um dos grandes nomes da equipe do técnico Marcelo Cabo, é o homem de confiança do ex-técnico, inclusive, Cruz Maltino. Jogador até o momento, mesmo sendo meia, mesmo sendo esse jogador tanto de contenção quanto também de qualidade para levar a bola do clube do Remo ao ataque, tem 4 assistências. É o jogador com mais assistências no time do Remo durante a temporada de 2023. E exatamente por esse grande destaque, né, do Pablo Roberto, informações que tivemos aí nestas últimas horas é que exatamente pela qualidade que o jogador vem apresentando nesse primeiro semestre, vários clubes do futebol brasileiro se interessaram na contratação do jogador. Inclusive, gente, o Vila Nova se posicionou sobre essa situação. Para ser mais exato, em entrevista ao portal Cultura, o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, revelou que 3 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro se interessaram pela contratação do Pablo Roberto. Ele disse assim nessa entrevista, ó, abre aspas, estamos sim avaliando a possibilidade de retorno dele ao clube. Volto a repetir, Pablo Roberto pertence ao Vila Nova e está apenas emprestado ao Remo, e ainda prossegue. É um atleta que, principalmente após essa partida contra o Corinthians, já 3 clubes da Série A vieram procurar. Nós estamos em negociação. Essa partida contra o Corinthians aconteceu na semana passada, o Remo pela 3ª fase da Copa do Brasil, jogando em casa, venceu o Corinthians pelo placar de 2-0 e o Pablo Roberto foi um dos grandes destaques. E nessa tarde de hoje, o Torcedores.com, um portal de notícias, informou que um desses clubes que foram até o Vila Nova é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Informações que tivemos é que atualmente, considerado um dos grandes destaques do clube do Remo, Pablo Roberto foi sondado pelo Vasco da Gama. A diretoria Cruz Maltina, nesse momento, analisa sim uma tentativa de contratação do atleta para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, gente, segundo informações do Torcedores.com, apurou que o Vasco já entrou em contato com os dirigentes do Vila Nova para saber as condições de um eventual negócio. Embora esteja atuando pelo Remo, o meia-campista tem esses direitos econômicos ligados ao clube goiano. Exatamente por esse motivo, o Vasco foi diretamente ao Vila e nem sequer iniciou negociações aí
com o Remo. Mas é um jogador que interessa, informações também concretas a trazer a vocês. Até o momento nenhum tipo de negociação foi aberta, não há, portanto, né, é claro, automaticamente uma proposta oficial pelo jogador, mas é sim um nome que interessa e muito a diretoria do Vasco da Gama. Vamos ficar de olho, vamos observar para de fato saber o que está acontecendo, mas volto a repetir, é um nome que interessa ao Cruz Maltino. Vale a pena aí contratar o Pablo Roberto, torcedor? Coloque a sua opinião nos comentários. A gente vai ficar de olho para informar a todos vocês, mas é um nome que o Vasco pode estar sim até essa próxima quinta-feira tentando fazer investidas, um nome que foi ligado até o Atlético Mineiro, para vocês terem noção de realmente como esse jogador vem se destacando no primeiro semestre do Campeonato Brasileiro, e dependendo de como a situação andar daqui para frente, o Vasco pode sim até essa próxima quinta aumentar ali as intensificações nas negociações e conseguir trazer esse meio campo de grande destaque nesse primeiro semestre de 23. Deixa aí a sua opinião nos comentários se vale a pena contratar o atleta. E, gente, para prosseguir aqui com o vídeo, né? Quero falar agora sobre Maracanã. Qual é a situação que eu quero trazer a vocês sobre o estádio Mário Filho? Maraca, a casa, né, do torcedor vascaíno, não apenas do torcedor vascaíno, como também do torcedor tricolor, do torcedor flamenguista e do torcedor botafoguense, nesse momento está nas mãos apenas da dupla Fla-Flu. O Vasco pediu para jogar a partida desse próximo domingo contra o Palmeiras no Maracanã. O Vasco fez esse pedido no meio de março. 30 dias se passaram, o Vasco não recebeu uma resposta, e no dia 3 de abril, o Vasco fez um novo pedido ao consórcio do Maracanã, pedindo uma resposta. O consórcio, em nome do Flamengo, respondeu que estava analisando a situação. Exatamente por esse motivo, o Vasco entrou na Justiça. A Justiça deu uma decisão na semana passada, realmente confirmando que a partida estaria sendo realizada no Maraca. Porém, o Fluminense entrou com recurso e o jogo, em segunda instância, foi determinado que não estaria sendo permitido ser realizado no Maracanã. Após esse momento, o Vasco seguiu, né, esperando uma decisão judicial oficial para saber onde estaria acontecendo a partida. E nesse momento, faltando apenas 6 dias para acontecer o Vasco-Palmeiras, o Vasco ainda não tem uma decisão de qual local estará sendo realizado Vasco e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Decisão no momento, gente, só para esclarecer a vocês, está nas mãos do desembargador Luiz Eduardo Canabarro, da 35ª Vara Civil da Comarca da Capital. Ainda não temos uma decisão, a remessa já foi distribuída para a mesa do gabinete na tarde dessa segunda-feira, e como essa decisão é considerada algo urgente, a expectativa é que nas próximas horas dessa segunda, ou no mais tardar até o fim de amanhã, essa decisão venha a ser divulgada. O Vasco está muito chateado com essa situação. De fato, há 2 decisões em vigor, só para esclarecer a vocês: ou o Vasco joga no Maracanã, ou o Fluminense consegue ganhar aí nessa situação, né, dessa situação, através do pedido realizado para que o Vasco não atue no Maracanã. Então vamos ficar de olho aí para saber o que de fato irá acontecer, mas até o momento não houve nenhum tipo de resposta, e é importante lembrar que a mesma briga nos tribunais acabou acontecendo no confronto entre Vasco e Sport no ano passado pela Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão final fez com que o Vasco atuasse no estádio Mário Filho, mesmo diante de muitas complicações. Vamos ficar de olho, essa briga aí envolvendo Vasco, Flamengo, Fluminense, consórcio, segue sendo travada no Judiciário do Rio de Janeiro. Gente, aqui para finalizar o vídeo, falar rapidamente sobre Vasco e Atlético Mineiro. Essa partida segue ecoando aí na imprensa brasileira, nas mesas de comentaristas esportivos, e um grande jornalista aí do nosso futebol fez questão de comentar essa partida, Galvão Bueno. Um comentário que surpreendeu. É muito interessante a gente ver que a partir do momento que os comentaristas saem, né, de uma emissora, eles começam a mudar o posicionamento contra o Vasco da Gama. E o Galvão fez questão de falar sobre a vitória do Cruz Maltino em cima do Galo diante do Mineirão. Os torcedores como nós, muitas vezes Cruz Maltinos, a gente fala que o Vasco jogou mal, atuou mal, uma vitória que não valeu pelo comportamento da equipe. Galvão Bueno faz questão de elogiar o Vasco da Gama diante dessa grande vitória, ou aliás, como o próprio Galvão chamou, essa grande façanha realizada pelo Vasco da Gama no domingo, lá no Mineirão. Grande façanha da primeira rodada, sem dúvida, foi a vitória do Vasco em cima do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Atlético, muita gente fala que forma uma lista de 4 aí com Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético, mas o Vasco mostrou força. A grande façanha, sem dúvida nenhuma, foi do Vasco
ganhando do Atlético Mineiro, do poderoso Atlético Mineiro, 2-1 lá em Belo Horizonte. Então, parabéns ao Vasco. E aí, torcedor vascaíno, você concorda com as palavras do Galvão? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa segunda-feira. Retornaremos amanhã às 7 horas da manhã com a Acorda Vascão e contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus, se inscrevam, compartilhem esse vídeo. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.